Bom dia, bom dia. FACENEM, hoje, professora Isa, discutindo com vocês ecologia. Hoje, nos nossos minutinhos, nós vamos falar um pouquinho de alguns contextos da ecologia que precisam ser analisados dentro das provas do Enem, certo? Bom, o primeiro conceito que a gente vai discutir, o primeiro conceito que a gente vai argumentar, é o conceito de sustentabilidade, certo? A gente sempre diz que existe o tripé da sustentabilidade. São três elementos onde toda a discussão de sustentabilidade vai estar girando em prol deles. Quais são os três elementos? 1, sociedade. 2, economia. 3, ambiente. Todas as discussões que envolvem o processo de sustentabilidade, você tem que fazer uma análise desses três elementos. Bom, nós fomos atrás de algumas questões onde isso foi visualizado. Observe, nós temos aqui, nessa imagem, uma situação muito comum, que é cachorro fazendo cocô na rua, na calçada, no gramado, em todos os lugares. Bom, isso é uma situação normal. Agora, onde eu coloco sustentabilidade em cima disso? Onde eu posso colocar a sociedade, tá certo? E os projetos, de uma forma geral, conectados com o cocô do cachorro. Pensando nisso, tem essa questão aqui muito interessante, tá? É uma questão do Enem, onde foi questionado essa situação do dia a dia, tá? Então, olha só como é que é colocado. A coleta das fezes dos animais domésticos em sacolas plásticas, o seu descarte em lixeiras convencionais, podem criar condições de degradação que geram produtos prejudiciais ao meio ambiente. Como assim? O enunciado da questão traz para a gente o cotidiano do mau cheiro, da mosca, de situações desagradáveis. Quando você coloca fezes em sacola, mal acondicionado, na lixeira, isso vai provocar um mau cheiro na região. Pensando nisso, surge, segundo a questão, um projeto em Cambridge, Estados Unidos. Olha só o que a questão coloca. As fezes dos animais domésticos são recolhidas em sacolas biodegradáveis e jogadas em um biodigestor instalado em parques públicos e são utilizados para promover energia para alguns equipamentos do parque. Então, o exercício coloca essa questão e chama você para análise. Bom, o que será que eu posso tirar de bom das fezes de animais domésticos? Fácil. Eu gostaria que você lembrasse do que a gente chama de processo de decomposição. E no processo de decomposição, você tem a eliminação de gases, principalmente do gás metano. Então, o que aconteceria? Esse biodigestor, na praça pública, vai receber fezes e sacolas biodegradáveis de vários animais que constantemente estarão passando ali. A resposta da questão, ela é muito fácil. Ela já coloca aqui que vai existir, a partir da decomposição anaeróbica, a geração de energia que vai acontecer dentro desse biodigestor. Mas essa questão só vem à tona para a gente buscar alguns conhecimentos. O que é um biodigestor?
Porque, independente se é essa ou outra, normalmente as questões que estão envolvendo a ecologia, elas vão buscar na sua prova, elas vão buscar lá no seu conhecimento itens que tragam isso para análise. Então, veja, eu coloco aqui para você. O biodigestor é um equipamento, a priori, fechado, lotado de matéria orgânica. Essa matéria orgânica vai sofrer a decomposição, que é uma coisa normal, tá? Nesse caso, não é um ambiente fechado, vai acontecer uma decomposição a partir de fungos, a partir de bactérias anaeróbicas, sem a utilização do oxigênio. Por isso, ele está em ambiente fechado. Isso é o biodigestor. Então, a gente pode ter questão envolvendo qualquer coisa sendo jogada no biodigestor. Nós temos fezes de bovinos, de suínos, nós temos, no caso do exercício, fezes de animais domésticos, nós temos biodigestor, por exemplo, em residência. Então, o que eu trago para vocês não é a questão em si, é o processo do biodigestor, é o processo da decomposição anaeróbica. O que eu quero que você lembre? O que eu quero que você memorize? Os dois produtos gerados a partir desse biodigestor. Quem são os dois produtos gerados? Um é o biofertilizante, dois, o biogás. O que é o biofertilizante? É um adubo natural, é um adubo sustentável, é um adubo de qualidade, que pode vir substituir fertilizante químico, defensivo agrícola, tá? E ele atua principalmente como bioinseticida. Então, eu posso ter uma gama de questões dentro do nosso Enem que venha discutir essa questão. Então, o que me importa é exatamente esse conceito. E o biogás, tá certo? Que é o combustível a partir da decomposição de matéria orgânica. Esses gases, a maior parte deles vai estar presente o gás metano, tá? Então, a gente tem a produção de energia a partir do biogás. Então, por favor, vamos lembrar desses três elementos. Conceito de biodigestor, conceito de biofertilizante, conceito de biogás. Qualquer questão que venha falar de sustentabilidade, ela vai estar envolvendo esse processo. Segundo conceito, segunda discussão, equilíbrio de ecossistemas. É bem claro que isso vai ser explorado nas provas. É nítido essa necessidade da exploração desse contexto. Quando eu falo de equilíbrio de ecossistemas, nessa próxima questão aqui, eu vou estar falando de fluxo de alimento e fluxo de energia. Pelo desenho colocado, eu já coloco de antemão para você o ciclo, onde eu tenho, a partir da energia solar, captada pelos produtores, passando para consumidor primário, secundário, terciário, quaternário, indo para decompositor e voltando para a atmosfera, certo? Então, eu tenho um ciclo de elementos químicos. Aqui, em um outro momento, a gente vai discutir, nós vamos trabalhar com ciclos biogeoquímicos, ciclo do carbono, ciclo do nitrogênio, ciclo da água, onde tudo tem a origem e volta para essa origem. Mas, onde que a gente vai explorar o equilíbrio dos ecossistemas? Vamos começar numa visão de fluxo de alimento.
Consequentemente, tem o fluxo de energia. Bom, duas coisas mágicas: cadeia alimentar e teia alimentar. Tá certo? Na próxima a gente fala de pirâmide, mas agora é cadeia e teia alimentar. Bom, qual a diferença entre os dois? Fácil. A cadeia alimentar, ela é um fluxo único, num só sentido. Ela começa no produtor e caminha até o decompositor. Eu sempre digo que a cadeia alimentar, ela é uma visão muito egoísta. De verdade, não existe cadeia alimentar no ecossistema. Existe teia alimentar, que é o conjunto de cadeias. Professora Isa, eu não entendi. Eu tenho uma planta, produtor. Eu não tenho uma opção que se alimenta dessa planta. Vários elementos se alimentam dessa planta. Então, eu não tenho um caminho único. Então, a teia alimentar é um conjunto de cadeias alimentares. E a gente vai discutir o rompimento de um determinado elo da cadeia alimentar. Eu vou usar o termo cadeia porque eu não vou discutir uma teia única, tá? Mas a cadeia é mais fácil didaticamente de você entender. Então, veja só, se eu tenho uma sequência de elementos e eu vou romper um elemento dessa sequência, o que está acontecendo? Se eu tiro aquele elemento, quem está antes dele vai ter um problema. Quem está depois dele vai ter um problema. E aí, na história, a gente tem mil exemplos dessas situações, tá certo? Onde você tem, por exemplo, com a retirada de determinado, por exemplo, com a retirada de cobras de uma região, eu tenho um aumento de roedores, tá? E assim vai acontecendo. Então, a próxima questão que a gente vai discutir, ela trabalha exatamente esse elemento do desequilíbrio ecológico, do desequilíbrio de um ecossistema. Veja só, ele mostra nessa questão uma determinada área, tá certo? E nessa área, nessa região aquática, foi colocado uma tela. E algumas coisas vão acontecer. Vamos dar uma olhada na questão. Veja só. Um pesquisador investigou o papel dos predadores, da predação por peixe, na densidade e no tamanho das presas, como possível controle de população de espécies exóticas em costões rochosos. Foi colocada uma tela sobre uma área da comunidade, impedindo o acesso do peixe ao alimento. E, depois de algum tempo, foi comparado os resultados. Esse tempo é de 15 dias. Observe, por favor, aqui na nossa tabela. Na nossa não, na tabela do exercício, que foi uma das questões já de algum Enem. Eu tenho aqui 4 seres vivos: algas, cracas, mexilhões e assídia. Bom, a densidade de indivíduos por metro quadrado na área com tela, na área sem tela. Observa bem, a densidade não mudou tanto. O tamanho das algas não mudaram tanto. Já a densidade da craca passa de 300, diminui de 300 para 150. E ela também tem uma variação no tamanho, de 2 para 1,5. Observe o tamanho do mexilhão, de 3 centímetros para 6 centímetros. Então, essa questão, ela é muito legal, porque ela mostra se vai aumentar a quantidade
e se vai aumentar ou diminuir o tamanho. Eu gostaria que você olhasse essa questão na seguinte ideia. Se o ser cresceu, é porque ele não foi comido no tempo certo, no tempo de controle. Ele está ali há mais tempo. Então, eu vou ter essas questões. Bora para discutir qual foi o resultado. Veja bem, os mexilhões, tá certo? Os mexilhões, o que aconteceu com ele? Foi a densidade populacional de craca e mexilhão foi o quê? Reduzida. Vamos voltar lá para ver? Vamos. A densidade era 300 nos dois casos. Passa para 150 e para 200. Opa! Então, eu tenho um aumento, uma diminuição na densidade populacional. Por quê? Porque ocorreu um aumento do tamanho, eu estou com aumento na cabeça, ocorreu uma redução do tamanho da craca e um aumento do tamanho do mexilhão. Por que o mexilhão aumentou? Porque os peixes se alimentavam dos indivíduos menores. Qual é a ideia a ser discutida, a ser trabalhada nessa questão? A ideia é você, quando surgir uma questão que fala do rompimento da cadeia alimentar, você prestar atenção em quem se alimentava e quem deixou de se alimentar. Olhe para a questão com esses olhos, tá certo? Olha para a questão como se essa questão fosse o ponto-chave. Escreva a cadeia alimentar, circule quem foi retirado e faça a análise de quem vai passar fome e quem vai aumentar a densidade populacional, porque não vai ter mais aquele predador. Certinho? Novamente, equilíbrio de ecossistemas. Só que agora, não na visão, tá, de fluxo de energia e fluxo de matéria. Agora, na questão dos conceitos básicos. 2 segundos de memória. Produtor. Quem é produtor? Produtor é quem transforma a... Não, eu falei errado. Perdão. Primeiro, não quero falar do produtor. Eu quero falar da energia. Então, eu tenho uma fonte de energia, tá certo? O primeiro elo que eu quero discutir, agora sim, o produtor, ele vai transformar essa energia em energia orgânica, tá certo? Então, os produtores, nesse caso aqui, que a gente está trabalhando conceitos, eles realizam a chamada fotossíntese, tá certo? Eles vão buscar o elemento químico numa situação inorgânica e trazer para um composto orgânico. Depois eu tenho o consumidor primário. Quem é o consumidor primário? É o elo da cadeia alimentar que se alimenta do produtor. Consumidor secundário, quem se alimenta do primário. Terciário, quaternário, até chegar no decompositor. Estou voltando na questão anterior. Mas coisinhas que eu preciso. O que é um fitoplâncton? O que é um zooplâncton? Eu posso dizer autótrofo e posso dizer heterótrofo. Dentro dos conceitos básicos, quem são os autótrofos?
são os elementos produtores. Eu posso dizer que consumidor primário é aquele que se alimenta do produtor. Sim, o consumidor primário, obrigatoriamente, ele é herbívoro? Sim. Por que ele é herbívoro? Porque o produtor, ele é fotossintetizante. Agora, de secundário para frente, não, já é heterótrofo. Já se alimenta, tá? Não mais somente de produtores, tá ok? Mas cuidado, eu tenho na teia alimentar indivíduos que, ora, são consumidores primário, ora, são consumidores secundário, ora, podem até ser consumidores terciários, tá? Por isso que eu disse agorinha, nós não temos cadeias, temos teias, e utilizamos as cadeias na forma de memorizar conceitos. Então, antes de te mostrar a questão, eu trago aqui para você a imagem, o visual de fitoplâncton e zooplâncton. A priori, um conceito bem simples, plâncton flutuante. Fitoplâncton, micro-organismos que vão estar flutuando em ambientes aquáticos, ou marinho, ou de água doce, tá certo? E zooplâncton também são seres flutuantes, só que com um detalhe, o fitoplâncton realiza fotossíntese, o zooplâncton não realiza fotossíntese, tá certo? O zooplâncton, ele pode ser heterótrofo, tá? Não é autótrofo. O único que é autótrofo é o fitoplâncton, tá certo? Professora, mas é tudo miudinho, tudo pequenininho. Nós não estamos discutindo, nesse contexto, tamanho. Nós estamos discutindo que são micro, tá certo? Micro, e estamos discutindo se realiza ou não a fotossíntese. Estamos discutindo que eles são levados pelas correntes de águas oceânicas ou pelas águas doces. Então, misture plâncton com fito, plâncton com zoo. E vamos observar a questão. A questão que foi contemplada nesta prova foi a seguinte: ao percorrer o trajeto de uma cadeia alimentar, vamos falar sobre o elemento químico carbono. Elemento essencial e majoritário, tá? Da matéria orgânica de todos os indivíduos, tá? Só que o carbono encontra-se tanto na forma inorgânica como na forma orgânica. Professora, como assim? Ele vai estar na forma de monóxido de carbono, como dióxido de carbono. E outra hora ele vai estar no meu carboidrato, na minha proteína, no meu aminoácido, ou seja, em um momento ele está inorganicamente falando, e no outro momento o carbono está em moléculas orgânicas. Daí, olha a grandeza desse exercício. Ele te pergunta, veja só, em uma cadeia alimentar composta por fitoplâncton, zooplâncton, molusco, crustáceo, peixe, vai ocorrer a transição desse elemento carbono. E aí ele te pergunta, em qual parte da cadeia alimentar acontece a passagem do carbono da forma inorgânica para a forma orgânica? Essa você tiraria de letra. Veja só, a forma inorgânica do carbono
ao ser utilizada na fotossíntese pelo fitoplâncton. Será incorporadas moléculas de carboidratos, como, por exemplo, carboidrato. Deixa lá como carboidrato. Ou seja, no zooplâncton, ele pegou a transformação do fitoplâncton, cadeia alimentar. O fitoplâncton é o produtor. O produtor pega a molécula e vai passar para o consumidor primário. Então, exatamente após a captura, ocorre a passagem e a transformação, graças à fotossíntese que vai acontecer no fito. E aí, gente, entra a questão da energia. A energia foi sendo passada dentro dos elos, dos elementos da cadeia alimentar. Ah, um comentário, tá certo? Só lembrando, suponha que você come esse peixe, tá ali na alternativa E. Você vai estar aproveitando também daquele carbono que foi transformado? Sim. Detalhe, quanto mais próximo do produtor, maior o aproveitamento da molécula de energia. Próximo exercício. Estabilidade nos ecossistemas. E isso vai cair no próximo Enem, assim, ó, de montão. Nossa aula é bem atualizada, né? O nosso FAQ Enem é do dia. Traz uma reportagem muito interessante do Pantanal. Não sei se vocês lembram, Pantanal pegou fogo. Professora Isa, é uma situação comum? Sim. Muitos ecossistemas necessitam do fogo para tirar a dormência de certas sementes. No caso deste ano, 2020, a situação foi além, tá? Então, eu acredito que virão algumas questões em cima dessa estabilidade de ecossistemas, porque nós temos, a nível nacional, inúmeros ecossistemas que estão alterados pela catástrofe queimadas barra 2020. Ali a gente tem 2 animais, certo? Que precisam da ajuda humana de N ONGs para que coloquem alimentos em certos pontos, porque não existe alimento. Professora Isa, mas por que não tem alimento? Porque a vegetação foi eliminada. De quem que eu estou falando? Eu estou falando do produtor. O produtor foi eliminado. Se o produtor foi eliminado, o que o primário vai comer? E se não tem alimento para o primário, o que vai acontecer com o secundário e com o terciário? Professora Isa, você está falando das onças? Estou falando das onças. São carnívoras, mas elas vão ter dificuldade de achar alimento. Então, inúmeras ONGs estão trabalhando nos diversos ecossistemas que sofreram problemas, tentando colocar alimentação, exatamente, substituir produtor para dar alimento ao consumidor primário. Porque se salvamos o primário agora, dá tempo do produtor ser reconstruído e 2, 3 anos, a situação do ecossistema volta ao normal. Lógico, vou colocar uma palavra aqui para vocês. Antrópicos. Então, os ambientes sofreram a ação da interferência humana e foram antropizados. Eles precisam voltar ao normal. Bom, dentro de queimadas, eu quero
trazer uma situação. Solo, tá? E alguns conceitos interessantes que pode ser útil para você, antes da gente discutir o próximo exercício. Eu quero trazer o conceito de desertificação, arenização, erosão, salinização, lateralização, poluição direta ou contaminação. São conceitos muito comuns de serem explorados nas provas do Enem. Bom, desertificação está acontecendo em alguns biomas brasileiros, tá? Mas o que seria a degradação e o esgotamento do solo? O que seria degradação e esgotamento do solo? A diminuição dos elementos químicos, da quase desertificando. Segundo, a arenização. Muita gente confunde com desertificação. Não, desertificação é a degradação e o esgotamento. A arenização é um problema, tá certo? Onde a infiltração e o escoamento são superiores aos índices de evaporação, tá certo? Então, não é a mesma coisa. Erosão. Eu vou dizer que erosão é o desgaste do solo e a deposição desses sedimentos em outros lugares. Mas é principalmente um olhar sobre o desgaste dos minerais existentes, e esses minerais que vão aumentar nessa região vai afetar a questão de produtividade, tá certo? Laterização, aumento da quantidade de sais minerais. Também vai, desculpa, sal mineral não, aumento e acúmulo de hidróxido de ferro, hidróxido de alumínio. Só para lembrar, e vai ser um assunto de outro momento nosso, quero questionar com vocês a questão do cerrado. Por que árvores estão tortinhas, da folha assim, assado, para a planta do cerrado, e falar assim, nossa, parece uma planta velha, uma planta... Gente, é exatamente o processo de laterização, que é uma característica nossa do cerrado, tá? Próximo e último conceito, nosso tempo é pequeno. Poluição direta ou contaminação. Alteração química dos solos. Não específica, como é o caso da salinização e da lateralização. Eu estou falando de mais antropização. Eu estou falando de agrotóxico, eu estou falando de defensivo, eu estou falando de fertilizantes, tá? Eu estou falando de agricultura, eu estou falando de lixão, mesmo sendo proibido, você sabe que é um procedimento ainda encontrado. Eu estou falando de aterro sanitário mal direcionado, e eu estou falando até mesmo de cemitérios, tá? Então, a poluição direta e a contaminação também estão dentro dos conceitos que você deverá dar uma lida bem rapidinha, tá certo? Por que a gente coloca isso tudo antes do próximo exercício? Para te lembrar uma frase fundamental. Recurso, o solo, é um recurso limitado e não renovável. Cuidado, tá certo? E aí vem o que foi discutido. Os ecossistemas degradados por uma intensa atividade agrícola apresentam geralmente uma diminuição na diversidade e na perda
da estabilidade. Eu estou lendo a nível de ecossistema. Bora aproveitar para lembrar o que é um ecossistema. Ecossistema é tudo, fatores bióticos e fatores abióticos, tá certo? Um ecossistema, eu tenho que lembrar tudo que está relacionado à vida e a elementos que promovem vida. Como assim, professora? Eu estou falando de umidade, de luminosidade, de temperatura. Tudo isso e mais algumas coisas estão relacionadas à promoção da vida. Então, quando eu tenho fatores bióticos e fatores abióticos, eu tenho a discussão de um ecossistema. Bom, nesse contexto, o uso integrado de árvores aos sistemas agrícolas, sistemas agroflorestais, pode cumprir um papel inovador e buscar a aceleração do processo sucessional, ao mesmo tempo, uma produção escalonada diversificada. Esse texto, ele traz para nós a volta do primeiro conceito que eu estava trabalhando com vocês, sustentabilidade. Olha o tripézinho de novo, sociedade, economia e natureza. Sociedade, economia, natureza. Vou usar outros termos para nunca mais você esquecer desse tripé: dinheiro, pessoas e natureza. Esse exercício ele busca esse tripé. Ele quer ganhar dinheiro, ele quer manter uma questão social, tá? Então, eu já falei de econômico e social. E vai trabalhar a questão da natureza. Todos os exercícios trazem esse tripé. É sua missão buscar esse olhar nos exercícios. Bom, a resposta diz o seguinte: plantar árvores junto com sistemas de agropecuária vão promover diversidade, olha só, e vão aumentar a melhoria da vida daquele solo, vai melhorar tudo. Veja só a explicação da nossa resposta, tá? A presença de árvores em sistema agrícola possibilita que outros organismos habitem esses locais. Esses outros organismos, habitando esses locais, vão aumentar níveis de integração ecológica, complexidade e estabilidade do ecossistema. Engraçado, tem uma coisa muito legal que eu gosto de conversar. Se eu estou falando aqui, eu estou falando de angiospermas, né? Eu falo principalmente dentro das angiospermas de dicotiledôneas, eu estou falando de plantas que vão possuir um aparelho reprodutor externo, né? Vou falar de flores. Não vou entrar em monóica, dioica, não vou entrar nessa questão. Mas eu vou entrar na questão polinização. Olha que interessante. Os melhores, como é que eu diria, os melhores sistemas agrícolas existem quando você faz uma rotação de cultura, quando você coloca árvores, quando você tem flores, quando você traz abelhas, ou seja, quando você promove polinização. Então, hoje, uma preocupação que pode estar vindo lá na sua prova é a questão da introdução, principalmente, de abelhas dentro de sistemas agrícolas. Hoje nós temos cooperativas que são alugadas que alugam colmeias na época de floração para melhorar esse tipo de produção.
quanto mais abelhas presentes naquela região, em período de flor, maior a polinização, maior a produção de frutos, tá certo? Então, lembra, dinheiro, natureza, sociedade. Eu falei da palavra, me esqueci da palavra, de alugar a partir de diferentes colaboradores, né? Eu estou dizendo que a gente tem inúmeras pessoas que estão ligadas indiretamente na agricultura, que são essas cooperativas. Todo mundo tem uma melhoria da qualidade de vida a partir de sistemas integrados, tá, na agricultura. Então, esse exercício, ele busca exatamente isso aí, essa visão. Bom, quase terminando, o nosso último conceito de hoje está relacionado a mudanças climáticas, né? Antes de falar qualquer coisa, já tive muita discussão sobre isso, é o seguinte, é natural que o planeta esteja quente? É. É natural tudo que está acontecendo? É. Foram extrapoladas e muitas coisas foram aceleradas. Assim, a questão da mudança climática, ela entra para nós, dentro das provas, numa visão de fora da normalidade. Agora, quando eu falo de mudança climática, o que eu quero elucidar? O que eu quero que você pare e pense? Eu quero que você pense em temperatura, eu quero que você pense em, mas não escala global, porque esse é o conceito de mudanças climáticas. Foi trazido um exercício que trouxe um texto que fala o seguinte: o painel intergovernamental de mudanças climáticas, IPCC, prevê que nas próximas décadas o planeta passará por mudanças climáticas e propõe estratégias de mitigação e adaptação às questões das mudanças climáticas. Tarefinha para você. O que é mitigação e o que é adaptação? São duas coisas diferentes. E nesse exercício, são essas duas palavras que vão pegar. Então, dá um pause no meu vídeo, vai lá no dicionário e procura o significado dessas palavras: mitigação e adaptação. Bom, as estratégias de mitigação são direcionadas à causa dessas mudanças, procurando reduzir a concentração dos gases do efeito estufa na atmosfera. Então, se você olhou, você vai observar que eu vou falar uma coisa repetida. Mitigar é diminuir a questão do efeito estufa. As estratégias de adaptação, por sua vez, são direcionadas aos efeitos dessas mudanças. O sistema humano, a mudança climática já em andamento, para não deixar a coisa ser tão catastrófica. Então, a palavra mágica aqui é... Não vou falar a palavra, eu vou dizer, as duas palavras mágicas são mitigar e adaptar.
O exercício vai te dar uma lista de coisas que mitigam e coisas que se adaptam. E ele quer que você descubra isso. Veja, usina eólica, tratamento de resíduo, aumento da eficiência dos veículos, agricultura sustentável, que a gente acabou de discutir, e criação de diques nas regiões costeiras. Eu tenho 5 alternativas. 4 mitigam e uma ameniza a situação. Quem vai amenizar a situação é a construção dos diques. Por quê? Porque eu já tive uma alteração no nível do mar, esse mar está adentrando em alguns lugares e eu preciso minimizar isso aí. Então, uma forma de minimizar aquilo que já aconteceu é a criação dos diques. As outras, elas vão falar de minimizar a eliminação de carbono na atmosfera. Então, eu espero que você tenha gostado da nossa aula e até breve, num próximo momento. Um grande abraço e um grande beijo. Professora Isa, FAC Enem. Esteja com a gente.